Bom dia, transformados. Eu quero ler hoje a passagem no livro de Efésios, no capítulo 4, onde o título vai dizer a unidade da igreja. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Aqui o apóstolo está pedindo, né? Suplicando, pedindo encarecidamente, então, como algo que alguém pede, como algo muito importante, algo muito indispensável, que realmente precisa ser feito, que ande de modo digno para com o chamado que recebeste. Aqui fica mais fácil da gente entender o que ele está pedindo, a importância do que ele está pedindo, quando a gente olha para as profissões lá fora. Alguém que é médico, alguém que é enfermeiro, que é da área da saúde, ela vai ter uma consciência maior, por exemplo, de higiene, de saúde, do que as outras pessoas. Então, até mesmo na vida pessoal dela, ela vai ter certos comportamentos que vai ser diferente da pessoa que não tem conhecimento nenhum. Alguém que é advogado, por exemplo, alguém que é político, ela precisa andar em conformidade com a lei para que ele não seja tido como alguém corrupto, porque fica feio, né, para um advogado fazendo coisa errada, embora aconteça. Mas cada profissão ela traz um peso em si que vai mudar o comportamento da pessoa, inclusive fora da profissão. Você não vai, dificilmente você vai ver uma nutricionista obesa, por exemplo. Porque a própria profissão pede que ela tenha uma responsabilidade sobre si para que ela consiga cuidar de outras pessoas. Há exceções, mas chega a ser antiético, né? E diante de Deus, né, na graça de Deus também não é diferente. Se você ensina, você tem uma responsabilidade maior. Se você discipula, você tem uma responsabilidade maior. Se você evangeliza, de fato, a sua vida pessoal precisa condizer com aquilo que você exerce no corpo de Cristo e em Deus, né, como chamado. E se ainda assim a pessoa tem dúvida de qual deve ser a postura dela, aqui no versículo 2 ainda vai ter algumas dicas. Versículo 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, ou seja, andei de modo digno. Andar como? Andar com humildade, mansidão. Né? Se a pessoa, eu falo tudo na cara, eu sou briguenta, aconteço, faço, tá faltando mansidão. Com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é suportar de aturar, né? Fazer o quê, né? Sou obrigada a conviver com essa pessoa. Não, é suportar em amor, né? Se tá faltando amor, algo precisa ser refeito, precisa ser conversado. No 3, procurando cuidadosamente manter a unidade do espírito, que está no vínculo da paz. Ou seja, só tem um jeito de manter a unidade no espírito, é a gente tendo paz uns com os outros, né? E procurar cuidadosamente não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Existe todo um cuidado que deve ser tomado. No 4, aí vai justificar o porquê de toda essa boa convivência, deve ter toda essa boa convivência, esse respeito mútuo. Há um só corpo, ou seja, você e eu somos um só. Há um só espírito, o mesmo espírito que habita em mim habita em você. Da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é uma só. Nós fomos chamados para a esperança de sermos salvos, de viver eternamente com Cristo. A mesma esperança que eu tenho, você tem, irmão da Assembleia tem, o irmão lá sei lá, de outra igreja também, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou seja, se esses motivos são insuficientes para viver em unidade, né? Aí complica. E a parte mais importante: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A Bíblia diz para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Quando você entende que Deus pagou um preço alto pela sua vida, quando você entende que você é precioso para Deus, tu tem que entender que o outro também. Deus também pagou um preço alto pela vida dele e ele também é muito precioso para Deus. Então, e Deus é Pai meu e dele. Então, entendendo que eu sou a menina dos olhos de Deus, o outro também é. E assim, acho que o respeito, a boa convivência, o amor, a fraternalidade, ela surge com mais eficácia. Quando você olha para o outro como se o outro fosse alguém muito precioso, muito especial. Então, tu vai saber como tratar aquela pessoa, porque senão você vai ter que prestar contas com o pai dela, né? Que é teu pai e é pai dela também. Então, era essa. Hoje, no Dia dos Pais, é essa palavra que eu queria deixar, que Deus é nosso pai e é pai do outro também. Amém? Transformadas. Deus abençoe a todas, que nós possamos
ser obedientes, né? Sermos filhos agradáveis, né? Ao nosso Pai que está no céu. Deus abençoe a todas.